Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reação Imediata. Na reação desse vídeo, a gente teve muitos pedidos pra gente trazer aqui a reação do Camilo VI, a música é Getsemane. Então a gente vai fazer essa reação e a gente espera que você goste desse vídeo. E se você não acompanha a gente lá no Instagram, você pode nos acompanhar por lá também. E não esqueça também de ativar as notificações aqui do canal e acompanha a gente também na aba da comunidade. Lá a gente está colocando várias enquetes, você pode votar, deixar essa sugestão por lá. Bom, o Camilo VI, ele foi um grande cantor espanhol, né? Infelizmente ele veio a falecer recentemente. E a gente teve muitos pedidos desse artista. A gente vai fazer a reação dessa música. Essa música faz parte da ópera rock Jesus Cristo Superstar, né? Então despertou obviamente uma curiosidade para saber como está a interpretação dele dessa música. Então vamos logo com o que interessa, que o que interessa agora é Camilo VI. Então, bora reagir. Camilo, muchas gracias por estar aquí. Sabemos que te marchas dentro de poquitos días de nuevo a tierras americanas. Llévate este fuerte aplauso y este abrazo de todos y todos los que tanto te admiramos. Gracias. Bueno, este aplauso bien merece una canción. Y una canción de la cual yo me siento muy orgulloso de poder cantar. Una canción que pertenece a una gran ópera rock, Jesucristo Superstar, Getsemani. Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mí este cáliz y no deseo su amargura, ahora quema y yo he cambiado y no sé. Uau! Porque he empezado, yo tenía fe cuando comencé, ahora estoy triste y cansado, mi camino de 3 años me parece que son 30 y ¿qué más puede un hombre hacer? Uou! Uou! Nossa, a interpretação dele, primeiramente, ele tem uma interpretação extremamente profunda e muito conectada com o que ele está cantando. E é incrível também como ele tem uma voz, a emissão do ar dele é muito constante, porque a gente vê que ele está cantando, ele tem espaços de tempo muito curtos para puxar o ar. E ele faz um legato muito excelente, de altíssima qualidade. É verdade, inclusive ele tem um trabalho de transição muito bem realizado, porque a gente repara que ele transita da voz de máscara, ele usa um pouco do falsete, ele usa um pouco da voz de peito, e isso são passagens que ele faz, né, de uma maneira realizada através de um trabalho muito bem realizado e que ajuda a dar mais dramaticidade em relação ao que ele está cantando e o que ele quer passar ao público que ouve a interpretação dele. E realmente, que apresentação profunda. Que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven. Uou! Yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Nossa. Quiero saber, Señor. Si he de morir, dime si es porque he de ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Con morir que voy a conseguir, al morir que voy a conseguir. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor.
¿Por qué de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claven en su luz. Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz. Di que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué. Muy bien, yo moriré, pero por favor. Uou! Que apresentação profunda. Muito, muito dramático. E como ele tinha um controle absurdo do ar. Porque ele consegue utilizar tantas técnicas ao mesmo tempo, como ele coloca o falsete e ele finaliza esse falsete colocando uma distorção vocal. E ele também consegue utilizar a distorção vocal de maneiras diferentes. Em certos momentos ele coloca como realmente uma nota de ataque com a voz um pouco áspera, né, um pouco mais suja por conta da distorção, mas no final do falsete é que ele realmente insere ela de uma forma mais densa, né? Ele realmente coloca ela de uma forma mais agressiva e isso em completa sintonia com a interpretação dele e com a sua linguagem corporal. É verdade, ele enfatiza muito o corpo, ele é um tipo... Ele é o tipo de cantor que utiliza também o corpo para cantar, né? Não basta só ele emitir o som para que chegue aos ouvidos, né, de quem assiste e consiga sentir a interpretação. Ele também utiliza o corpo para enfatizar isso. Mas o que é muito interessante é que a gente consegue ver que ele coloca transições em diversas áreas da voz, né? Em certos momentos ele chega até a utilizar a voz de cabeça. Porém, a gente não deve esquecer que a projeção da voz de cabeça, ela não é só do modo operístico. E também pode correr. A gente já vê que é um tom mais alto, mas que não é necessariamente uma projeção operística. E ele também utiliza o falsete, que já é um falsete mais sofisticado, né? O falsete operístico é... E ele já coloca mais ar, que é muito utilizado, principalmente no meio do rock. É verdade, inclusive o próprio instrumental da música, ele tem uma influência bem rock, né? Acredito que seja devido também à questão da música ser de uma ópera rock, né? Então tem tudo a ver, uma pegada de um rock progressivo. Exatamente, é uma sonoridade muito característica daquela época. Eu acredito que se essa música fosse tocada hoje, ela teria uma outra sonoridade e provavelmente bem mais sofisticada. Claro, depende do contexto, né? Depende da intenção do que você quer transmitir com a música. Então, tudo isso a gente deve levar em consideração, principalmente quando a gente transporta de uma época a outra, né? E o uso das distorções vocais, muito bem realizado, serve para enfatizar mais ainda a dramaticidade, né? E coloca um vigor, né? E é muito visceral, que apresentação profunda, espetacular, né? A gente ficou muito curioso justamente por ser um espanhol estar interpretando uma música que a gente tem o hábito de ouvir uma sonoridade de uma língua geralmente em inglês, né? Então ele consegue transmitir muita emoção e que carga dramática incrível, que cantor impressionante ele era. Cuando muera, mírame, por favor. Uou! Mira mi muerte. Tenía fe cuando comencé. Ahora
triste y cansado, mis 3 años ya son miles, porque entonces tengo miedo de que ya todo termine. Dios, yo no empecé, fue tu voluntad. Dame el cáliz de amargura, clavado remata, pero pronto, hazlo pronto, o yo me voy a arrepentir. Olha a projeção da voz de cabeça. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Extremamente Visceral, profundo. Expressão artística ao extremo. Muito bom, muito bom. Incrível. Impresionante éxito. Impressionante. Gente, que carga dramática, emocional, que artista. Ele pode servir de exemplo para quem quer saber como interpretar uma canção com bastante dramaticidade. O Camilo Sesto é um ótimo exemplo disso. Sem dúvidas, uma verdadeira aula de canto por conta de todo o seu domínio vocal, o controle do ar absurdo, extremamente tudo bem pensado e, de fato, a apresentação é inspiradora para quem quer seguir um caminho assim, né, voltado para a arte, porque a gente vê que ele está extremamente ligado, existe uma profunda conexão com o que ele está interpretando, e é isso que ele transmite, né, por isso que a gente sente algo tão profundo assim, quando assiste uma interpretação dessa maneira, é justamente pela forma como o artista adquire a essência do que ele está cantando. E a gente não pode esquecer uma coisa muito importante, é uma ópera rock, né? Essa música o Jesus Cristo Popstar conta os problemas que Jesus enfrentava por questões sociais, políticas, inclusive até religiosas. E essa música em particular é o momento que Jesus está na pedra, né, falando com Deus, né, isso dentro do contexto bíblico, ele fala com Deus, e é o momento que ele tem a conversa com Deus sobre afastar ele de ir para a cruz, né, e se for para entregar ele para a cruz, que entregue logo, né, então tem toda uma questão dramática também, envolvendo o próprio Jesus, né, em relação a essa passagem bíblica, e o Camilo Sesto, ele interpreta isso, ele traz isso para a canção, ele tenta transpassar através do seu canto, de sua forma de cantar, todo esse drama, toda essa questão que envolve, né, essa linha que Jesus tem entre ir e não ir, entre relutar, né, ou ter que se entregar àquilo que ele realmente veio para cumprir a missão dele, o objetivo dele. O Camilo Sesto, ele pega toda essa questão dramática, ele interpreta visceralmente no palco, e não tem como não ter aquela chuva de rosas. Gente, que incrível! É de deixar a gente realmente fascinado com tanta arte, né, transbordada. Fenomenal. Bom, mas de qualquer forma, essa é a nossa opinião. Agora a gente quer saber a sua opinião. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa sensacional obra de arte cantada por Camilo Sesto. Que apresentação visceral. Se vocês gostaram dessa reação, vocês querem que a gente traga mais do Camilo Sesto, deixa aqui nos comentários a sua sugestão, a gente lê todos os comentários. Se você está inscrito no canal, não esqueça de ativar a notificação e segue a gente lá no Instagram. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo react. Tchau!